Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, segunda-feira, dia 26 de maio de 2025. Eu sou o pastor Vitor Santos, estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 9 do livro de Neemias, mas, claro, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Também quero aproveitar para te desejar uma excelente semana, com muita saúde, com muita paz e muita prosperidade para você e toda a sua família em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. Neemias capítulo 9, tem 38 versículos, nós vamos ler na versão NVI. E o texto começa dizendo assim: No dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando e adorando o Senhor, o seu Deus. De pé na plataforma estavam os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebaías, Buni, Serebias, Bani, Kenani, e em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, enfim, um monte de nome, conclamavam o povo dizendo: Lamentem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o seu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu, Senhor, fizeste o céu, os mais altos céus, e tudo que nele há, e terra e tudo que nele existe, e os mares e tudo que nele existe. Tu deste a vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Tu és Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe de Ur dos Caldeus e lhe deu o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste uma aliança com ele, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus. E cumprisse a sua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabia com quanta arrogância os egípcios o tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduziste de dia como uma nuvem e de noite como uma coluna de fogo para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu desceste ao monte Sinai, do céu lhe falaste, desse-lhes ordenanças justas e leis verdadeiras e decretos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecessem o teu sábado santo e lhe deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés, o teu servo. O nome deste-lhes na fome, deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste água da rocha. Mandaste entrar e tomar posse da terra que sobre juramento tinha prometido dar a eles. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes, obstinados e não obedeceram os teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir e esqueceram dos milagres que tu realizaste, tornaram-se obstinados na sua rebeldia e escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu, ó Deus, é um Deus perdoador, um Deus bondoso, misericordioso, muito paciente, cheio de amor, por isso não os abandonaste. Mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de um bezerro e disseste: Esse é o seu Deus que os tirou do Egito, até quando proferiam blasfêmias terríveis. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, de noite a coluna de fogo não deixava de brilhar sobre o caminho que deveriam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retivestes o teu maná que os alimentava, e deste-lhe água para matar a sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, nada lhe faltou. A roupa deles não gastavam, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhes reinos e nações, cuja terra repartiste entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, a terra de Og, rei de Bazã. Tornaste os seus filhos tão numerosos quanto as estrelas do céu, e os trouxestes para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados. Os seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra e os entregaste nas suas mãos com os reis e os povos daquela terra para que o tratassem como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas da terra fértil, apossaram-se de casas cheias de bem, poços
já escavados, vinhas, olivais e fruta e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram da tua grande bondade, mas foram desobedientes e rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, mataram os seus profetas que o tinham advertido que o voltassem para ti e fizeram ofensas detestáveis. Por isso, tu entregastes nas mãos dos seus inimigos que os oprimiam, mas quando foram oprimidos, clamavam a ti. Do céu tu ouviste, e na tua grande compaixão desse libertadores, que os livraram das mãos dos seus inimigos. Mas tão logo voltavam a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos dos seus inimigos para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti, dos céus tu ouvias com compaixão e livrava mais uma vez. Tu os advertiste que voltassem à lei, mas eles se tornam arrogantes e desobedecem os seus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedece. Com teimosia te deram as costas, tornaram-se obstinados, recusaram-se a ouvir-te. E durante muitos anos foste paciente com eles, mediante o teu espírito advertisse por meio dos profetas. Contudo, não te deram atenção, de modo que o entregaste nas mãos dos vossos vizinhos. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste nem os abandonastes, pois é um Deus bondoso e misericordioso. Agora, portanto, nosso Deus, o grande e poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fique indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis, os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o povo, desde os dias dos reis da Síria até hoje. Em tudo o que nos aconteceu foi justo, agiste com lealdade mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, sacerdotes e nossos antepassados não seguiram a tua lei, nem deram atenção aos teus mandamentos, nem as advertências que o Senhor fizeste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade e na terra espaçosa e fértil que lhes desse, eles não te serviram nem abandonaram os seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para usufruírem dos seus frutos e das boas coisas que ela produz. Por causa dos nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como lhe parece. É grande a nossa angústia. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinando por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Vamos entender esse texto, gente? Em nome de Jesus? Na verdade, aqui, em Neemias 9, está descrevendo um momento solene de arrependimento e renovação espiritual entre os israelitas. Ou seja, logo após o retorno do exílio da Babilônia, o povo vai se reunir, agora eles vão fazer um jejum, com roupas de luto, com terra sobre a cabeça, como sinal de humilhação diante de Deus. Eles vão se separar dos estrangeiros e vão confessar os seus pecados e os pecados dos seus antepassados. Era como se eles estivessem fazendo uma oração pública, entregando a Deus todos os seus pecados. Durante cerca de 6 horas, o povo ouve a leitura da lei de Deus e se dedica a esse tempo de adoração e confissão dos pecados. Os levitas vão liderar uma grande oração que vai recapitular toda a história de Israel, destacando a fidelidade constante de Deus e a repetida infidelidade do povo. A oração vai recordar eventos marcantes como a criação do mundo, a escolha de Deus por Abraão, quando Deus escolhe Abraão. Vai falar também sobre a libertação do Egito, vai falar sobre a provisão no deserto, vai falar sobre a entrega da lei no Sinai e vai falar sobre a conquista da terra prometida. Mas mesmo diante das constantes rebeliões e de ingratidão do povo, Deus ele sempre permanece misericordioso, sustentando o povo, perdoando seus pecados, levantando líderes e profetas para guiá-los de volta ao caminho certo. O capítulo vai terminar com o povo reconhecendo sua culpa e a consequência da sua obediência, incluindo a questão do cativeiro. E por isso, eles vão firmar um compromisso agora por escrito com Deus, que seria uma renovação da aliança e uma promessa de obedecer à lei de Deus. Esse capítulo aqui, na verdade, é uma expressão de arrependimento, louvor e fidelidade a Deus e desejo de uma renovação espiritual. Tá bom? Então, de maneira simples, é literalmente isso que o texto está querendo dizer. E na prática, Pastor Vitor, o que tem esse texto para nos ensinar? Esse texto, na verdade, vai nos ensinar a aprender com a história,
a sabedoria espiritual do passado, ou seja, trazer sabedoria do passado, usar o passado como um exemplo, uma fonte de sabedoria, para que nós não possamos cair nos mesmos erros. Então aqui em Neemias 9, o povo de Israel, na verdade, vai se reunir para uma profunda confissão nacional, uma grande oração. E o que mais chama a atenção não é apenas a questão do arrependimento, e sim como eles chegaram a ele. Ou seja, eles chegam ao arrependimento depois de refletir na história. No capítulo anterior, nós observamos que eles começaram a ler o livro das leis, e esse livro fez com que houvesse uma grande comoção, um grande clamor e um grande choro no meio do povo, né? Neemias e Esdras chamam o povo a entender que a alegria do Senhor era a nossa força. Deus estava ali trazendo de volta um tempo de alegria, né, no meio do povo. Então esse povo, quando ele começa a ler a palavra, eles percebem o quão distante eles estavam de Deus. E por que eles estavam passando por um momento tão difícil? Eles estavam ali ainda, continuam numa espécie de exílio, porque agora eles estão na sua própria terra, mas ainda prestam conta aos assírios. Ou seja, eles estavam reconstruindo Jerusalém, mas ainda estavam submissos, né, a um outro povo, a uma outra nação. Então aqui, esse povo vai refletir sobre a história e ver, né, eles chegam ao arrependimento percebendo que eles transgrediram a palavra, transgrediram a lei. Os levitas aqui vão liderar uma longa oração que revisita séculos de história de Israel, vai falar desde a criação, passando pela aliança com Abraão, o êxodo do Egito, a revelação da lei, né, no Sinai, os ciclos repetidos de pecado do povo, o castigo e no fim a misericórdia de Deus. Então essa retrospectiva aqui não é, na verdade, apenas uma aula de história, é uma lição espiritual. Olha só o que o texto diz aqui no versículo 17, eles recusaram-se a obedecer a Deus, não se lembraram dos milagres que Deus fez entre eles, mas Deus é perdoador, misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor, por isso Deus não abandona o seu povo. Por que, gente, que a gente tem que olhar para o passado muitas vezes? Na verdade, nós precisamos olhar para o passado como uma fonte de história, para buscar sabedoria espiritual, para modelar aqueles que venceram e trazer as experiências boas, né, para que a gente possa continuar de pé. Agora, a gente olha para o passado para quê? Para reconhecer a fidelidade de Deus. Essa história aqui vai mostrar que mesmo quando o povo falha, Deus permanece fiel. Deus não ignora o pecado do povo, mas também nunca deixou de oferecer oportunidade de restauração. Isso vai revelar que Deus, ele é imutável em graça, em justiça e em amor. Por que a gente tem que olhar para o passado? Para entender os perigos da desobediência. Deuteronômio 28 fala sobre as consequências da obediência, as consequências da desobediência. Leia isso em nome de Jesus. Os ciclos de rebelião e disciplina que Israel enfrentou não está ali por acaso. Isso aqui serve como um espelho. A Bíblia é clara. O que aconteceu com eles foi registrado como advertência para nós. 1 Coríntios 10:11 cita literalmente isso, né? Ignorar a história espiritual é correr o risco de repetir os mesmos erros dos nossos antepassados. Tá? Para que serve o passado, gente? Para lembrar que Deus continua escrevendo a história. Ou seja, quando a gente olha para trás, nós vemos que a mão de Deus nunca deixou de agir. Isso vai nos dar o quê? A coragem, né, para a gente crer em Deus ainda mais, entender que Deus está agindo e que nós somos parte de uma narrativa muito maior, que aponta para a redenção, que aponta para a transformação e aponta para a vida eterna. Na prática, gente, quando a gente estuda a Bíblia, não leia a Bíblia apenas como um relato, histórias antigas, não é isso, mas é lição viva para o dia de hoje. Por isso que eu sempre digo, a grande sacada é a gente aprender a praticar a palavra de Deus, né, nas nossas vidas. Então reflita também sobre a sua própria história, onde Deus já te corrigiu, onde Deus te guiou, onde Deus te livrou, onde Deus te restaurou. Compartilhe essas histórias com outras pessoas, isso é testemunho da fidelidade de Deus, né, o poder de Deus, para que você possa também encorajar e instruir outras pessoas, tá? A história do povo de Deus é mais do que um passado, é uma memória espiritual, é isso mesmo, tudo que foi registrado na Bíblia serve como uma espécie de memória espiritual. Então Deus está nos chamando para aprender com o que Ele já fez, para que a gente possa viver nos nossos dias com mais sabedoria, com mais temor, com mais confiança, que nós possamos ter um presente de paz e prosperidade e viver o nosso futuro, o nosso destino profético. Deuteronômio 8:2 diz assim, ó, lembre-te de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou. Ou seja, Deus tem nos guiado ao longo dos tempos. E nós podemos ler a Bíblia e trazer para a prática o que não fazer e o que fazer. Então, quando nós olhamos para trás, nós vemos que o povo de Deus perece por falta de conhecimento, o povo de Deus, por conta da desobediência, vão colher os frutos amargos da desobediência, mas em
contrapartida, um povo obediente ao Senhor, um povo que serve ao seu Deus, um povo que segue ao seu Deus, é um povo que vai experimentar alegria, experimentar paz e prosperidade. Tá bom? Então, em nome de Jesus, entenda isso. Quem ignora a história espiritual está a um passo de repetir os seus maiores erros. É isso mesmo. Quem ignora a palavra de Deus, a história bíblica, está a um passo de repetir os mesmos erros que outrora personagens bíblicos lá atrás repetiram. Então nós precisamos modelar aqueles que deram certo, entender a palavra, trazer para a prática e viver a prática da palavra nas nossas vidas, tá bom? Não ignore o passado bíblico, a história bíblica, para que você não venha repetir os mesmos erros. Amém? Glória a Deus. Finalizamos o capítulo 9 do livro de Neemias. Agora eu quero te chamar para agitar as redes sociais. Curte, comenta, compartilha, tira print da tela, posta na sua rede social, me marca em nome de Jesus. Amanhã tem mais Evolução Diária e eu te espero aqui às 7h40. Que Deus abençoe em nome de Jesus.